Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu sou um servo abençoado pelo Senhor, cheio do fogo do Espírito Santo. Hoje, o meu coração arde com o desejo de levar o máximo de almas para os braços de Jesus. Eu vejo você aí, talvez perdido, ferido ou buscando respostas. E eu declaro, o Espírito Santo quer te salvar, te curar e te libertar. A salvação não está em rituais vazios, mas em se render ao Senhor Jesus, confessando Ele como Salvador e permitindo que o Espírito Santo transforme sua vida. Venha, ouça as lições que o Senhor me deu através de anos de caminhada e encontre cura para sua alma no poder do Espírito. Espírito Santo, me guia a discernir tua voz com precisão. Você já sentiu como se estivesse conversando com Deus e recebesse apenas um vazio em retorno? Como se os céus estivessem em silêncio total? Você ora, aguarda, se rende, mas o que vem é uma quietude que machuca a alma. Muitos abandonam a fé nesse ponto. Pensam que Deus os ignorou, que estão isolados ou que não têm espiritualidade suficiente para uma resposta divina. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se esse período em que parece que ele não responde for na realidade o instante preciso em que o Espírito Santo está treinando seu espírito para ouvir de forma autêntica? Discernir a voz do Espírito Santo não é como captar uma canção ou uma conversa humana. Não se ouve com os ouvidos físicos, é algo que se sente no íntimo do espírito. Porém, nosso espírito frequentemente está enterrado sob ruídos, pressões, preocupações e, sobretudo, por expectativas equivocadas sobre como Deus deve se manifestar. Você pode aguardar uma resposta sonora quando Ele deseja te conceder uma certeza interior. Pode buscar um indício visível quando Ele quer gerar fé genuína em seu coração. Deus sempre se comunicou, desde o princípio. Em Gênesis, Ele formou o universo com sua palavra. Em João, lemos que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Sua voz é criadora, forte, mas também delicada, discreta e exata. Por isso é simples confundir o silêncio de Deus com a ausência, pois estamos habituados a vozes estridentes, respostas rápidas e mensagens diretas. No entanto, a voz do Espírito não penetra no coração apressado. Ele não rivaliza com o tumulto do mundo. Ele aguarda que você se isole para que possa murmurar. O Espírito Santo está te preparando. Você pensa que ele está mudo, mas ele está aprimorando sua audição espiritual. Ele está te isolando, ele está refinando seu julgamento, ele está modelando sua percepção. Não é que ele não fale, é que ele deseja te instruir a ouvir de uma maneira fresca, mais profunda, mais próxima, menos sentimental e mais espiritual. O Espírito Santo não se expressa por mera curiosidade ou show. Ele fala por afeto, por união, por missão. Ele quer te indicar caminhos, sim, mas acima disso, quer que você o identifique. Perceba sua presença, ande com ele, mesmo sem uma palavra audível. Pois o autêntico seguidor não depende de validações externas, mas de uma ligação interna com o Mestre. Neste momento, vamos embarcar nesta aventura juntos. Vamos expor os sons falsos que fingem ser a voz do Espírito. Vamos enfrentar os obstáculos que te bloqueiam de ouvi-lo e vamos despertar algo inovador em você. Porque discernir o Espírito Santo não é um talento para elites, é uma conexão aberta a todos que anseiam profundamente por ele. Você não chegou aqui por coincidência. Esta palavra te alcançou porque o Espírito Santo deseja te guiar a ouvi-lo com nitidez. Ele quer te resgatar da bagunça e te conduzir à intimidade. Quer converter o silêncio que te assombra em um refúgio de proximidade que restaura. Você só precisa ansiar por ficar e se entregar, pois o Espírito Santo já iniciou sua fala, e agora cabe a você aprender a diferenciar entre raciocinar com fé e discernir com o Espírito. Raciocinar com fé é algo que vários dominam. Você se persuade de que as coisas vão melhorar.
Você luta para manter o pensamento otimista, proclama promessas, repete textos bíblicos, e tudo isso tem valor. Mas discernir com o Espírito transcende uma persuasão intelectual ou uma reiteração de frases sagradas. Discernir com o Espírito é mergulhar em uma união tão intensa que a voz de Deus não se restringe ao que você compreende, mas altera até o que você não entende. Quando você raciocina com fé, pode misturar seus próprios ideais com a voz de Deus. Pode atribuir ao Espírito Santo o que na verdade é só anseio pessoal, visão individual ou até impacto de outros. Já discernir com o Espírito é o inverso. É soltar o domínio da mente para adentrar o território sagrado da inspiração. É quando a alma se aquieta e o Espírito desperta. A mente busca decifrar. O Espírito, ao contrário, acolhe. O dilema de muitos que afirmam não ouvir Deus é que tentam interpretá-lo com a mente, em vez de percebê-lo com o Espírito. E o Espírito Santo não berra para disputar com seus raciocínios. Ele murmura para testar se você confia o bastante para calar todo o barulho e captar o eterno. Quando você discerne com o Espírito, a palavra de Deus deixa de ser mero dado, torna-se orientação. Não é só algo em que crê, é algo que te impulsiona. E essa percepção espiritual não surge do trabalho forçado, mas da proximidade. Não é algo conquistado, é algo nutrido. Um coração em louvor discerne mais do que uma mente lotada de incertezas. Uma alma entregue compreende mais do que um coração acelerado. O Espírito Santo se comunica com quem se aproxima com respeito, não com quem tenta extrair respostas por aflição. Raciocinar com fé te motiva a prosseguir, mas discernir com o Espírito te revela o rumo. Uma mente repleta de fé pode te guiar até a margem do oceano, mas só quem discerne o Espírito ouve o mandato. Toque nas águas, elas se dividirão. A fé é o combustível, a percepção espiritual é o timão. Um sem o outro resulta em decepção. Queridos, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Confesse seus pecados, receba a salvação pela graça e permita que o Espírito Santo te cure de toda dor. Ele está chamando você para uma vida nova, eliminando os ruídos e despertando a sensibilidade espiritual. Queridos, a dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo muitas vezes não está na ausência da sua fala, mas no excesso de interferências ao nosso redor. Existem ruídos que abafam a voz de Deus antes mesmo que ela chegue ao nosso coração. Esses ruídos se dividem em dois tipos: o externo, que vem do mundo, e o interno, que nasce dentro de nós. Ambos são fortes o suficiente para desviar nosso foco, distorcer a verdade e nos fazer confundir o que é divino com distrações disfarçadas de espiritualidade. O ruído externo é o mais evidente. Vivemos em um mundo cheio de vozes, redes sociais, opiniões alheias, pregadores, amigos, conteúdos incessantes. Estamos tão conectados às palavras humanas que muitas vezes nos alimentamos mais delas do que da palavra de Deus. Buscamos respostas em vídeos, conselhos ou mensagens e esquecendo que o Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele espera que você se desconecte do caos para ouvir o que realmente importa. Irmãos, desligar o celular, silenciar as notificações e buscar a Deus no secreto é o primeiro passo para ouvir com clareza. Mas o ruído mais perigoso é o interno, porque ele é silencioso aos ouvidos, mas ensurdecedor para a alma. Ele se manifesta como ansiedade, medo, dúvida, culpa ou frustração. Você tenta orar, mas sua mente está agitada. Tenta ouvir, mas seu coração está inquieto. Nesse tumulto, a voz suave do Espírito Santo se perde no grito da alma. A ansiedade te faz apressar o tempo de Deus. A dúvida distorce o que ele já falou. A culpa te faz acreditar que você não merece ouvi-lo. E o orgulho tenta moldar a voz de Deus aos seus próprios desejos. Quando esses ruídos dominam, até as mensagens mais claras do Senhor ficam confusas. Por isso,
Ouvir o Espírito exige um silêncio que vai além do ambiente. É o silêncio da alma. É aquietar os pensamentos acelerados, baixar o volume das emoções e acalmar as expectativas. O Espírito fala em ambientes de paz, não de desespero. E essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença do próprio Deus no meio do caos. Você pode estar em um lugar barulhento e ainda ouvir a voz de Deus, desde que seu interior esteja rendido. E pode estar num quarto silencioso, mas se sua alma estiver em guerra, você não ouvirá nada. Se você quer ouvir o Espírito com clareza, precisa ter coragem para eliminar o que te distrai. Corte os excessos, afaste-se das confusões, jejue das vozes humanas para se alimentar da presença divina. Onde há barulho constante, não há revelação consistente. Onde há ruído emocional, não há discernimento espiritual. Quando você confronta esses ruídos, descobre que a voz de Deus nunca esteve ausente, apenas abafada. O problema nunca foi Deus calar, foi você não ter aprendido a silenciar o mundo para ouvir o céu. Agora vamos falar de algo poderoso, a sensibilidade espiritual. Muitos pensam que ouvir o Espírito exige conhecimento profundo, teologia avançada ou uma espiritualidade superior. Mas, amados, o Espírito não fala com base no que você sabe, e sim no quanto você se aproxima dele. A sensibilidade espiritual não vem do intelecto, mas da intimidade com Deus. Essa sensibilidade se constrói no secreto, quando você se coloca diante do Pai com um coração quebrantado, sem máscaras, sem performances. É quando você ora não por obrigação, mas por amor. É quando você lê a palavra não para cumprir um dever, mas para encontrar Jesus. Quanto mais tempo você passa com o Espírito, mais claro se torna o som da sua voz. É como um filho que se aproxima do pai. Ele não precisa gritar, basta sussurrar, porque você está perto o suficiente para ouvir. Essa proximidade exige renúncia. Renuncie à pressa, ao orgulho, ao pecado que entorpece seu espírito. Um coração dividido não ouve com clareza. Um espírito inquieto perde o foco, mas um coração purificado pelo arrependimento dá liberdade ao espírito para falar. Viver em sintonia com ele é acordar sabendo que ele está presente e perguntando: Senhor, o que queres de mim hoje? É deixar que ele dirija suas escolhas, transforme suas reações e revele sua vontade nas circunstâncias. Quando a presença do Espírito se torna essencial, a sensibilidade espiritual vira algo natural. Você deixa de buscar milagres esporádicos e começa a viver com o milagre da sua companhia. Os sinais externos deixam de ser necessários, porque você já sabe, já sente, já discerne. A voz do Espírito se torna parte do seu dia a dia, porque você construiu um altar interior onde ele habita, não apenas visita. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Arrependa-se, receba o perdão e a salvação pela cruz e deixe o Espírito Santo te guiar para uma vida de paz e propósito. Ele está pronto para te curar de toda ferida e te levar à verdadeira liberdade. Queridos, ouvir a voz do Espírito Santo não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. E a chave para ouvir com clareza é a obediência. Quem escuta, mas não obedece, logo percebe que a voz de Deus parece mais distante, não porque o Espírito se afasta, mas porque a desobediência cria barreiras no coração. Cada palavra do Espírito vem com um propósito, e ele espera que respondamos com fé e ação. Obedecer nem sempre é fácil. Pode significar perdoar quem te feriu, abandonar um hábito pecaminoso ou seguir um caminho que parece incerto. Mas cada ato de obediência alinha seu coração com o céu. É como afinar um instrumento. Quanto mais você obedece, mais clara se torna a voz do Espírito. Quem obedece ao pouco, recebe mais. Quem honra o simples, entende o profundo. A obediência é a linguagem do amor espiritual. E o Espírito confia segredos maiores a quem responde com fidelidade. Se Deus já te falou algo e você ainda não obedeceu, volte lá. Ajuste, perdoe, siga. O céu não está fechado.
O Espírito está esperando sua resposta. E quando você obedece, a próxima palavra vem, porque a obediência abre as portas para novas revelações. Uma das maiores dúvidas na caminhada espiritual é: como sei se é Deus, minha mente ou o inimigo falando? Essa é uma pergunta honesta, e o Espírito Santo quer te ensinar a discernir. A voz de Deus sempre traz paz, mesmo que a direção seja desafiadora. Ela é coerente com a Bíblia, nunca contradiz a palavra escrita. Ela gera frutos de crescimento, cura e vida, mesmo que exija renúncia. A mente, por outro lado, é influenciada por emoções, desejos e experiências. Ela pode criar respostas baseadas no que você quer ouvir, confundindo anseios pessoais com a voz divina. Já o inimigo usa medo, dúvida e acusação, deixando confusão e paralisia. Mas o Espírito corrige com amor, aponta o erro para restaurar e guia com firmeza e ternura. Discernir exige convivência com o Espírito. Quanto mais você anda com ele, mais reconhece sua voz, como uma criança que identifica a mãe em meio à multidão. Leia a palavra, ore com sinceridade e submeta cada impressão à verdade de Deus. Ele confirma sua voz com paz, com sinais sutis ou com a coerência das circunstâncias. E quanto mais você obedece, mais afiado fica seu discernimento, porque quem segue a voz de Deus aprende a filtrar o que não vem dele. Ouvir o Espírito Santo com clareza não é um evento raro, é o fruto de uma comunhão constante. Não se trata de buscar Deus apenas na crise, mas de viver com Ele todos os dias. A comunhão diária transforma seu ouvido humano em ouvido espiritual. É na oração secreta, no louvor no meio da rotina, na leitura da palavra com fome de Jesus, que você começa a perceber a voz do Espírito em cada detalhe. Crie momentos intencionais, desligue as distrações, reserve tempo para orar, medite em um versículo antes de tomar decisões. Pergunte: Espírito Santo, o que queres de mim agora? Esses pequenos atos criam um ambiente onde a voz dele se torna clara. Com o tempo, você sentirá sua direção em coisas simples, quando parar, quando falar, quando esperar. Você discernirá atmosferas, perceberá paz ou inquietação, porque a comunhão constante alinha seu espírito com o dele. O Espírito Santo é o Deus dos detalhes. Ele fala em uma frase dita por alguém que não sabia da sua luta, em um versículo que ganha vida nova, em uma paz que surge do nada. Não espere apenas grandes revelações. Aprenda a valorizar os sussurros do cotidiano. Quem presta atenção aos detalhes ouve mais, porque o Espírito não precisa de espetáculo para se manifestar. Ele é íntimo, conhece sua alma e fala de forma personalizada, artesanal, sob medida. E quando o Espírito parece calado, não tema o silêncio, pois ele também é uma linguagem. O silêncio do Espírito é ensino, é proteção, é transição. Ele pode estar te moldando para confiar sem evidências, para obedecer ao que já foi dito ou para esperar o tempo perfeito de Deus. Quando o céu parece quieto, acolha o silêncio. Pergunte: Senhor, o que estás me ensinando agora? E confie, o Espírito nunca abandona. Ele está presente, conduzindo, mesmo no silêncio. Amados, o Espírito Santo não quer ser um visitante na sua vida. Ele quer ser sua morada. Ele deseja te guiar, consolar, exortar e amar. Cada palavra dele é amor, em forma de direção. Cada silêncio é graça em forma de espera. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Arrependa-se, receba a salvação pela cruz e deixe o Espírito Santo te transformar. E se você já é de Cristo, viva em comunhão diária, obedeça com fidelidade e aprenda a ouvir o sussurro que muda destinos. Feche os olhos agora e diga com fé: Espírito Santo, fala comigo. Quero ouvir tua voz com clareza. Não é apenas uma oração, é o início de uma relação que vai transformar sua vida. Quem ouve o Espírito nunca mais anda perdido, porque a voz dele é mais forte que o barulho do mundo.
Viva para Ele e você verá o céu falando com você todos os dias. A sua jornada e sua caminhada com o Espírito está apenas começando. Inscreva-se no canal Cristo Crescente para continuar recebendo palavras que edificam, curam e salvam. Que Deus te abençoe abundantemente.